Olá, bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível, uma mensagem de Deus para a sua vida. Estamos começando a edição de programas para o ano de 2024 e desejamos desde já as maiores bênçãos de Deus para você e para a sua família. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho na Igreja O Brasil para Cristo, aqui na cidade de Erechim. É uma igreja que está no Brasil há quase 70 anos, mas aqui em Erechim há apenas 20 anos. E no final desse programa estarei falando sobre as comemorações que estamos vivendo dentro desses 20 anos. Nós estamos vivendo um momento delicado, onde cada dia representa um desafio. São calamidades, guerras, problemas. E precisamos de uma ação de triunfo, pois buscamos um resultado de felicidade e êxito, e esta ação deve ser com atenção ao mundo espiritual que nos cerca. Tudo começa no mundo espiritual, pois somos um espírito que tem uma alma e habitamos num corpo. Esse corpo, um dia, sucumbirá. Depois de alguns anos aqui na Terra, todos partiremos, mas todos nós somos eternos. Pense nisso, reflita sobre isso. Nós passaremos uma eternidade em algum lugar. E segundo a Bíblia, porque não estamos aqui para transmitir aquilo que eu penso, ou compartilhar algumas ideias de algum guru, algum líder. Não. Meus irmãos e amigos, esse programa tem o intuito de passar a você somente, unicamente, o que a Bíblia Sagrada nos ensina. Palavra de Deus, completamente inspirada pelo Espírito Santo e que é pregada em todas as igrejas cristãs no mundo. Então, segundo este livro, nós, seres humanos, passaremos uma eternidade em algum lugar, ou no céu ou no inferno. Existem muitas teorias, entendimentos, mas uma só palavra de Deus. O mundo passa e sua concupiscência, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A Bíblia diz que nos últimos tempos, os dias seriam abreviados. E é o que estamos vendo. Tudo correndo demais, tudo muito acelerado. E graças ao bom Deus, há esperança e descanso para quem tem fé no Filho de Deus. Desejo ler Efésios capítulo 6 e o verso 11 que nos diz assim a palavra de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Nossa mente tem que ser como um paraquedas. Tem que se abrir, senão serve para pouca coisa. Devemos abrir os olhos e a mente para as verdades que a Bíblia nos apresenta. Ter fome e sede da palavra de Deus. Contrariando Tomé, devemos acreditar para depois vermos as coisas acontecendo. Quantas vezes desejamos que o tempo pare? Quando vivemos um momento especial, alegre, abençoado, como seria bom se isso não acabasse mais? Porém, meus amigos, nada dura para sempre. O mundo é eterno na mutação. Tudo transitório. A escuridão, o dia e a escuridão de novo. Nada é imutável. Outras vezes, desejamos que o tempo voe,
simplesmente porque estamos frustrados com nossos sonhos e ideais. Calma. Seu sonho ainda não aconteceu? Continue a batalha, vá à luta, continue se esforçando e confiando que a promessa de Deus para a tua vida já está sendo realizada. Com esse texto que acabamos de ler, sabemos que Deus proporciona a todo ser humano uma armadura, algumas armas corretas para utilizarmos nas piores situações da nossa vida. Antes de prosseguirmos, queremos agradecer aos nossos patrocinadores. Vienge, projetos de engenharia e arquitetura, Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual, e CFC Salgado Filho. Como empresas de apoio, estão conosco Teva Moda Masculina e Loja Erefinem. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Entenda nesse 2024 que quanto maior sua atitude, maior também será a altitude em relação a Deus. Porque as bênçãos virão em cima das escolhas que fazemos. Você pode muito bem escolher trabalhar muito, batalhar, sem ter o devido tempo com Deus. O que vai acontecer? Até poderá ganhar muito dinheiro, realizar alguns sonhos, mas a frustração também será grande. Porque existe, meus amigos, um vazio dentro de nós e esse vazio somente pode ser preenchido com nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Quando Jesus estava prestes a realizar seu primeiro milagre, estavam numa festa de casamento. Faltou vinho e Maria, mãe de Jesus, deixou bem claro, que está escrito lá em João 2,5, façam tudo o que ele vos disser. Talvez você esteja vivendo, praticando supostas dicas de Maria, de Pedro, de um outro santo, tendo isso como principal orientação para a sua fé. Mas na Bíblia, esse livro que estou sempre estudando, nunca encontrei uma passagem sequer onde Jesus tenha dito, façam o que Maria está nos ensinando. Não encontro. Vejo somente o contrário. Maria dizendo a todos, façam tudo o que ele, Jesus, vos disser. Se você está vivendo dentro da orientação de Deus, com certeza a sua vida é uma bênção e as conquistas sempre acontecendo. Há um avanço. Quando a gente crê da maneira correta, nossa fé é impulsionada todos os dias, todas as semanas. Se o tempo está passando e você não está crescendo na fé, não tem vontade de ir para a igreja, isso é um sinal que a sua fé está doente, está debilitada e você precisa cuidar disso. Jesus, sim, ele pode curar a sua fé. Vá direto para a bula da sua doença, leia a Bíblia e pratique. Com certeza, grandes maravilhas envolverão a sua vida. No início desse novo ano, nós queremos desejar a você muita humildade, determinação, para você colocar em primeiro lugar o reino de Deus em sua vida. Se você diz que é cristão, seja você evangélico, católico, uma outra denominação, protestante, é tempo, meus amigos, de criarmos vergonha. Precisamos ter a humildade de servirmos a Deus, de buscarmos a Deus, não somente da boca para fora. Me deparo seguidamente com pessoas que dizem ser cristãs, mas há meses que não frequentam uma igreja. Eu pergunto, como é que Deus fala com essa pessoa? Porque na era que estamos vivendo, o tempo da graça,
A Bíblia nos mostra que Deus se manifesta e vai falando conosco através da sua palavra. Quando a gente entra numa igreja séria, comprometida com a pregação do Evangelho, acontecem milagres, maravilhas, sinais, respostas de Deus. Estou falando isso porque eu, como pregador do Evangelho, como pastor que apacenta muitas ovelhas na igreja aqui em Erechim, é isso que eu encontro todos os dias, todas as semanas. Pessoas que nos procuram, pessoas destruídas, doentes, aflitas, pessoas desenganadas até. E Jesus faz o milagre. E eu posso ver nitidamente o quanto essas famílias, essas pessoas antes sofriam por estarem vivendo longe de Deus. Faça isso. Organize a sua vida. Cuide da sua fé. Procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia. Procure um lugar onde você possa frequentar com a sua família e você não vai ficar ouvindo simplesmente mensagens de autoajuda, mas ouvindo uma mensagem poderosa. O Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho pode mudar a sua vida. Você já parou para pensar que a vida pode mudar no espaço de uma batida do seu coração? Dependendo da direção em que você tomar, todas as coisas podem mudar para melhor ou para pior. Em um barco à vela, o marinheiro sabiamente muda a direção da vela de acordo com o vento. Como nós seríamos beneficiados se soubéssemos ajustar nossas vidas segundo a direção de Deus? Não é verdade? Eu não sei o parâmetro estabelecido por você, mas alguns medem as vitórias pelo dinheiro acumulado ou pela alegria de ser filho de Deus. O prazer em Jesus nos orientar a cada dia é justamente com a finalidade de nos conduzir cada vez mais para perto dele. Quando uma pessoa estabelece objetivos diferentes aos da orientação da Bíblia Sagrada, chegará o tempo de colher o fruto produzido num terreno estranho. Mas então, você pode estar se perguntando, Pastor Edgar, como posso viver na orientação de Deus? Em primeiro lugar, faça tudo exatamente como está escrito. Se a Bíblia diz para você orar, ore. Se a Bíblia ensina para você se humilhar, se humilhe. Se a Bíblia está dizendo que nós precisamos perdoar, perdoe. Quando lemos do primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 6, o verso 22, Noé fez tudo exatamente como Deus havia lhe ordenado. Ele construiu a arca do tamanho especificado por Deus, obedeceu e foi salvo junto com toda a sua família. Viver na orientação de Deus é também esquecer o passado errado. Aprenda com o passado, mas não fique preso a ele, pois as pessoas que se prendem ao passado fracassarão logo ali na frente. Permita que Deus mude a direção de sua vida. O apóstolo Paulo nos adverte, dizendo: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o que está à minha frente. Corro direto para a linha de chegada, a fim de conseguir o prêmio da vitória. Esse prêmio é a nova vida para a qual Deus me chamou por meio de Cristo Jesus. De que maneira nós poderíamos colocar em prática a experiência do apóstolo Paulo em nossas vidas? Não tendo medo de avançar, confiando cada vez mais nas promessas de Deus do que nas pessoas. Aliás, confiar em pessoas é a maior cilada. A Bíblia diz que maldito é aquele que confia no homem. Para você desfrutar de um ano abençoado,
Não fique pensando em coisas negativas. Olhe para a palavra e viva ela. Sabemos que, muitas vezes, o nosso maior inimigo somos nós mesmos, especialmente quando mantemos pensamentos negativos. Não é à toa que a Bíblia, em um dos seus textos mais lindos, nos orienta. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o nosso pensamento. Apesar dessa orientação ser maravilhosa, nem sempre é fácil colocarmos ela em prática. A falta de cuidado com nós mesmos faz em muitos momentos esquecermos de cuidar daquilo que povoa a nossa mente. Pensamentos negativos te afastam de Deus. Pensamentos têm o poder de se transformar em ações, e ações se tornam hábitos. Sabemos que os hábitos constroem o nosso dia a dia e, por fim, aquilo que somos. No meio de tantos tipos de pensamentos que podem ser destrutivos para a nossa fé, existem alguns que realmente levam a pessoa a se afastar de Deus. Vamos ver alguns? O primeiro deles é: amanhã eu leio a Bíblia e oro. Esse pensamento é destrutivo, porque sempre vê a vida com Deus para o amanhã e não para hoje. O amanhã chega e mais uma vez é adiado para o próximo amanhã. Isso leva pessoas a passarem dias, semanas, meses e anos sem terem uma vida de profunda comunhão com Deus, sem lerem a Bíblia, sem orar com frequência, jejum então nem se fala, sem participar ativamente da obra de Deus, pois sempre estão se programando para o amanhã e acabam dedicando todo o tempo e energia para outras coisas. Bem, pastor, qual a solução? Comece hoje, comece agora. Mesmo que sua vida seja corrida, separe um pequeno tempo para começar a ler a Bíblia e a fazer oração. Coloque atividades espirituais em seu dia a dia, nunca deixando para o amanhã. Comece agora. Amém? O segundo pensamento negativo que vai afastando a pessoa de Deus é dizer: eu não tenho tempo para fazer a obra de Deus. Eu não posso me envolver numa igreja. Esse pensamento é destrutivo porque ignora a missão que Deus deu a cada um. Eu tenho uma missão e você também. Pessoas que não enxergam que Deus lhes deu uma missão de vida passam a ser simplesmente pessoas religiosas e frequentadoras de um lugar cristão. Não se levantam para ajudar, pois seu pensamento as convenceu de que elas realmente não têm tempo para fazer a missão que Deus lhes deu. São pessoas que arrumam desculpas destrutivas, que com o tempo destroem a fé, pois longe da vontade de Deus não existe bênção. Qual a solução? Comece a fazer a missão de Deus através de pequenas atitudes diárias. Ore por um perdido, por alguém que está sofrendo, interceda por alguém que está doente. É o que a Bíblia nos ensina. Estenda a mão a alguém que está precisando, porque pequenas atitudes de serviço colocam a nossa mente no pensamento correto de servir a Deus e ao próximo. Bem, terceiro pensamento negativo que muitos mantêm: eu não tenho nenhum dom espiritual. Esse pensamento é destrutivo porque vem de uma baixa autoestima, onde a pessoa olha para si mesma como sendo inferior e desnecessária.
Mas a Bíblia ensina que todos nós somos importantes para Deus e recebemos dele algum dom para exercermos em sua obra. O que ocorre é que muita gente foca sua atenção nos dons que aparecem mais. Uma pregação, uma pessoa tocando um instrumento, e acabam esquecendo que a Bíblia também apresenta outros dons que são muito importantes. A obra de Deus precisa de todos os servos de Deus servindo aonde Deus chamou para servir. Qual a solução para esse tipo de pensamento? Comece hoje mesmo a descobrir seu dom espiritual. Analise você mesmo o que mais gosta, o que faz o seu coração queimar. Converse com pessoas mais experientes que possam ajudar a encaixar você num serviço que envolve a obra do Senhor. Um outro pensamento negativo que afasta a pessoa de Deus é: as pessoas vão me julgar. Esse pensamento é destrutivo porque é paralisante. É um pensamento que leva a pessoa a ter medo de exercer a sua fé, isso no dia a dia, e sempre aquele receio de como será julgada pelos outros. Então, ela não opina sobre questões da fé, não se posiciona, não questiona, não faz nada. Prefere ser alguém quase que um cristão secreto a ter que ser julgada. Qual a solução? É preciso entender que julgar e ser julgado é algo natural e comum. Acontece o tempo todo. Somente quem se expõe é julgado pelas suas ações. No entanto, também somente quem se expõe alcança grandes resultados. Esconder-se para não ser julgado não te levará a ter bons resultados na vida e nem em sua fé. Então aprenda com os julgamentos, aproveite os positivos e rejeite os negativos. E por falar nisso, essa questão do julgamento, como que você está vivendo? Como que você começou o ano de 2024? Está sendo julgado por muitas pessoas? Acusado? Você está se expondo demais? E como estão os pensamentos que você mantém sobre as pessoas que estão ao seu redor? Os pais, irmãos, amigos, colegas de trabalho. São pessoas legais, trabalhadoras, dedicadas? Ou para você ninguém presta? Porque é algo que somos tentados a praticar. Olhar para o próximo e tentar ver os defeitos. Quando mantemos um posicionamento somente de crítica, de acusação. Seja liberto hoje mesmo desse tipo de pensamento. Deus tem para você uma nova vida, um novo tempo, um ano muito melhor, cheio de bênçãos, cura e libertação. Mas para isso acontecer, você precisa ouvir a voz de Deus. E Deus está falando hoje para você cuidar muito bem dos seus pensamentos, de você estar atento àquilo que Deus fala, porque quando mantemos pensamentos positivos, pensamentos oriundos da palavra de Deus, nossa vida sempre dá um salto para melhor. E vida melhor é o que Jesus tem para você. Creia e receba agora mesmo, no decorrer desse programa. Outro pensamento que afasta as pessoas de Deus é: todo mundo tem seus pecados e eu também tenho os meus. Que lindo, né? Esse pensamento é destrutivo porque parte do pressuposto de que se algo existe na vida de todo mundo, então é normal existir na minha vida também. Você já recebeu a Cristo como Salvador e Senhor, você tem fé em Deus, você pratica uma vida cristã, então você não é todo mundo. Apesar de o pecado ser uma realidade em nossas vidas,
O Filho de Deus não se conforma com ele. O fato de todo mundo, ou uma grande maioria das pessoas, viverem uma vida que desagrada a Deus, não pode servir de desculpa para eu não lutar contra meus erros que desagradam a Deus. Pastor, qual é a solução para isso? Enxergue o pecado como ele realmente é, sem máscaras. Uma ofensa terrível a Deus é a prática do pecado. Nunca permita que sua mente ache um pecado normal. Não aceite esse tipo de pensamento. Questione você mesmo, pense no que a Bíblia diz e expulse tais pensamentos de sua mente. Isso vai garantir que sua caminhada em direção a Deus vai ser cada vez mais produtiva e vitoriosa. Amém? Então, cuide muito bem dos seus pensamentos no decorrer desse ano. Eu quero abençoar a sua vida agora com uma palavra de oração. Se possível, feche os seus olhos, pense por um instante naquilo que Deus está transmitindo através desse programa e tome uma decisão agora. Soberano Deus, poderoso Pai, muito obrigado por mais uma mensagem que podemos pregar através da TV Erechim. Eu oro abençoando este homem, esta família, este jovem que agora está crendo nesta palavra e tomando uma decisão de aceitar, receber a Cristo como Salvador, como Senhor de sua vida. Perdoa os pecados, transforma, Senhor, todas essas situações complicadas e intervém com teu poder, trazendo vida abundante. Pai de amor, eu peço que o Senhor estenda a mão em direção a essa pessoa que nos assiste agora, curando de todas as doenças, tirando toda a depressão, toda a angústia e dor. Livra dos traumas, Senhor, que tem cercado a vida dessa pessoa. E em nome de Jesus, que os pensamentos desta pessoa sejam completamente equilibrados através da Tua palavra. Que neste novo ano nós tenhamos a colheita de coisas boas e tudo isso começa através de bons pensamentos que vamos manter em nossa mente. Eu oro abençoando a todos, em nome de Jesus. Amém. Queremos agradecer a todos os amigos e irmãos que estão sempre apoiando, nos assistindo, compartilhando e também aqueles que desejam contribuir para que a nossa equipe tenha um respaldo maior para continuarmos levando a palavra de Deus aos corações. Está aqui na tela o QR Code para você poder fazer a sua contribuição, para você poder nos ajudar. Deus te abençoará com certeza de uma maneira muito especial. Se você está sendo alimentado com a palavra, se você se sente abençoado com esse programa, nos ajude. Nos ajude. Nós queremos também convidar você a conhecer a Igreja Brasil para Cristo. Terei o maior prazer de poder lhe dar um abraço, nós nos encontrarmos em nossa igreja, bem no centro da cidade, Rua Torres Gonçalves, 696, com fácil estacionamento. Os principais encontros acontecem nas quintas-feiras, 19h30, e aos domingos, às 19 horas. Nas terças-feiras, nós temos o culto de oração em 2 horários, tá? É uma motivação, é um incentivo para que você busque mais a Deus em oração. Nas terças, das 7 às 8 da manhã e no horário do meio-dia à 1 da tarde. Então, você não tem desculpa para dizer que não pode orar. Hoje em dia eu me deparo com muitas pessoas indo para a academia, 6 horas da manhã, ou no horário do almoço também indo para a academia. Por que não separar o horário do almoço da terça-feira para você estar lá na igreja, orando, buscando a presença do Senhor? E eu estarei fazendo uma oração por você. Venha, o Senhor te abençoará. Também tem um convite muito especial.
venha celebrar conosco os 20 anos da Igreja O Brasil para Cristo aqui na cidade de Erechim. Somos uma igreja bíblica, fundada há quase 70 anos no Brasil pelo missionário Manuel de Melo e Olavo Nunes. Teremos cultos especiais com pastores renomados da nossa denominação. Eu espero você, sua família, venha celebrar conosco. Quinta-feira, dia 1º de fevereiro, com a presença de autoridades aqui de Erechim, também diversos pastores, e a pregação oficial dessa noite será com o pastor Roberto Machado e também sua esposa Rose. Na sexta-feira, dia 2, teremos um jantar de gratidão, um momento muito especial que você poderá participar conosco. Entre em contato, está aqui na tela o telefone para você que deseja participar conosco. No sábado teremos mais um batismo nas águas, o batismo bíblico, o batismo que Jesus nos deixou, o batismo por imersão. A pessoa entra nas águas e ela é completamente mergulhada, porque batismo é o sepultamento da velha vida. Com Jesus foi assim. Lucas nos diz na Bíblia Sagrada que Jesus tinha 30 anos de idade, quando foi sozinho ao Rio Jordão, e lá ele foi batizado por João Batista, para nos deixar o exemplo. Amém? E por fim, teremos no domingo, dia 4 de fevereiro, uma grande celebração, iniciando às 19 horas. Recebimento de novos membros, a Santa Ceia do Senhor e a pregação da noite será com o pastor Ivan Nunes e Marlene. Deus abençoe você. Seja sempre bem-vindo à família O Brasil para Cristo em Erechim. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em maquetes eletrônicas, residencial, comercial, industrial e agropecuário. Visualize seu projeto antes da construção. Entre em contato e solicite um orçamento.